Tá gravando? Sempre essa tensão, né? Bom, gravando, então vamos aqui para o nosso segundo tempo de aula. Gente, dando continuidade ao estudo das relações equivalências, eu queria inicialmente abordar alguns exemplos, né? E depois a gente vai falar sobre um tipo de aritmética que tem tudo a ver com relações equivalências, que é a chamada aritmética modular, tá bom? Vamos aqui para apresentar aqui uma tela. Beleza. Então, vamos lá, vou cortar isso aqui. Então, meus amigos, vamos lá. Tá aqui uma coisinha diferente. Fazer aquela clássica pergunta. Vocês estão vendo minha apresentação? Pessoal que ainda não registrou presença, por favor, registre a presença aí. O Carlos Henrique está presente novamente. Certo? Gente, então vamos lá. Relações equivalentes. Acredito eu que ficou bem claro para vocês a definição de relações, né? Sabendo que as relações elas constituem um subconjunto de um produto cartesiano e o conceito de equivalência também acredito que ficou bem claro, certo? Bom, temos aqui alguns exemplos que eu queria só fazer pequenos comentários, né? Então, vamos aqui nesse primeiro exemplo. Seja W o conjunto de todas as páginas da web. Então, observe que na maioria dos exemplos que a gente vem trabalhando nesse capítulo, nós costumamos trabalhar com a ideia de conjuntos, né? Então, imagine que todas as páginas da internet, toda a página da web, constituem um conjunto W, né? Então, eu posso estabelecer uma relação L, né, em que eu tenho um par ordenado, AB, né, que pertence a esse produto cartesiano. Então, vejo que nessa notação aqui, é outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, é para a questão da notação. Por que isso? Para que vocês, cada vez mais, se familiarizem com a literatura matemática, com o jeito matemático de escrever, né? Afinal de contas, se algum de vocês resolver trilhar caminhos mais teóricos dentro da ciência da computação, muito provavelmente vocês precisarão trabalhar com esse rigor da escrita matemática. Então, temos aqui o par ordenado AB, que pertence a esse produto cartesiano. Veja que esse produto cartesiano é um produto cartesiano do próprio conjunto W com ele mesmo, né? Coisa que eu havia comentado com vocês. E nós temos a seguinte propriedade, tal que A tem um link para B. Então, essa propriedade aqui vai definir a relação. Então, você deve ter observado, tanto lá no vídeo de pré-aula como em outros estudos, que para que haja uma relação entre os dois elementos do par ordenado, eu preciso ter uma propriedade que deve ser satisfeita, certo? Então, nós vimos exemplos como menor que, maior que são exemplos de relação. Então, ele acaba especificando uma propriedade. Nesse caso aqui, a propriedade que foi especificada para definir essa relação L, né, não é uma propriedade que envolve uma operação matemática, mas sim uma relação entre objetos que não são numéricos, né? Entendido? Bem, temos aqui uma outra relação, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês e pedir que vocês tenham uma atenção maior para esse exemplo. Então, nesse exemplo diz o seguinte, sejam A e B pertencentes ao conjunto dos inteiros, né? Então, eu já estou definindo quem é o meu domínio do discurso, quem é o meu universo, né? Então, o meu universo aqui é o conjunto dos números inteiros, e A e B pertencem a esse conjunto. Para algum N pertencente a Z, continuamos no conjunto dos números inteiros. N divide A menos B. Então, essa operação aqui, essa relação divide, já é velho conhecido de vocês. Nós já utilizamos essa operação, essa relação em vários outros momentos da nossa disciplina, correto? Então, eu estou dizendo aqui que esse N que pertence ao conjunto Z, temos essa relação, né, essa operação N divide A menos B. Então, quando nós temos isso daqui, nós dizemos o quê? Que A é equivalente a B módulo N. Então, eu estou estabelecendo aqui uma relação entre esses dois elementos A e B, né, e a propriedade, né, a relação que nós chamamos de equivalente módulo N. Então, essa relação equivalente módulo N, ela é simbolizada dessa maneira. Observe que nós temos dois elementos A e B. Nesse caso, esses elementos pertencem ao conjunto dos inteiros.
esse n também pertence ao conjunto dos inteiros. Estamos falando somente do conjunto dos números inteiros. E essa relação A equivalente B módulo n, ela precisa atender isso daqui, ó. Ou seja, que o n, ele divide A menos B. Ou seja, eu tenho esses dois números, A e B, né? E eu tenho um número n. Então, esse número n divide A menos B, certo? Então, nesse caso aí, nós temos essa relação equivalente módulo n. Aqui temos um exemplo de vários números, 1, 4, 7, 3, 13. Todos eles são equivalentes módulo 3. A gente representa isso daqui da seguinte maneira, certo? Eu tenho aqui o conjunto Z, módulo 3. Então, aqui nós teríamos isso daqui, certo? Bom, aí temos umas propriedades que é interessante você observar com bastante atenção. Quando eu digo, aliás, umas equivalências, né? Quando eu digo que A equivalente módulo N, né? Isso daqui, né? Equivale a essa operação de divide, né? Que foi o que foi colocado aqui na definição, certo? Aqui eu estou definindo esse conceito, né? De equivalente módulo N. Só que aí nós começamos a perceber algumas propriedades interessantes. Veja bem, aqui eu tenho um conjunto de equivalências, de operações equivalentes, certo? Ora, se n divide A menos B, isso quer dizer o seguinte, que se eu fizer A menos B igual, né, se A menos B é igual a K vezes N para um K inteiro qualquer. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo aqui uma identidade, certo? Uma identidade, ok? Então, essa identidade aqui, ela, certo? Advém dessa propriedade que a gente acabou de especificar, certo? Então, vejam que cada uma dessas equivalências estão relacionadas com A equivalente B módulo N, certo? Então, isso daqui equivale a essa outra operação. Ou seja, são maneiras diferentes de ver a mesma operação, a mesma equivalência, certo? Da mesma forma, né, nós podemos representar A equivalente B módulo N com essa outra identidade aqui, ou seja, A igual a K vezes N mais B. O que que nós fizemos entre essa identidade e essa outra aqui? Apenas uma pequena álgebra. Veja que não foi nada de muito esotérico, não foi uma coisa assim muito difícil de perceber. Ora, simplesmente nós passamos o B para cá e estabelecemos uma outra identidade. Então, nós temos aqui duas identidades bem interessantes. A menos B é igual a K vezes N, lembrando que esse K é um inteiro qualquer, pode ser um inteiro positivo ou negativo, certo? E eu estou dizendo que A é igual a K vezes N mais B, certo? Mais uma identidade. Então, onde tiver o A, eu poderia substituir. Isso que a gente acabou de mostrar vai ser muito importante quando nós precisarmos trabalhar com demonstrações, que eu vou já abordar um exemplo de demonstração utilizando isso daqui, tá certo? Pergunto a voz, está tudo claro para vocês, por enquanto, essa questão aqui de equivalente módulo N, essa relação tá clara para vocês? Num primeiro momento, parece um pouco a coisa um tanto confusa e tal, porque são vários conceitos trabalhados simultaneamente, mas acredito que depois de você assistir novamente isso daqui, vai ficar bem fácil, e teremos também exercício, a gente fala já para o finalzinho da aula, tá bom? Bom, gente, então, uma vez compreendido isso daqui, o que é que nós temos? Eu vou apresentar para vocês a chamada aritmética modular. Opa, certo? A aritmética é um conceito que vocês conhecem desde que faziam o ensino primário, né, o ensino fundamental 1 lá na escola, que acho que foi a primeira noção de matemática que vocês tiveram na vida, foi a questão da aritmética, né? São as operações de soma, subtração, multiplicação, etc. e tal. Então, a partir dessa ideia de modularização, a partir dessa ideia que a gente viu aqui, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Opa, peraí. Pronto. A partir dessa ideia aqui, nós podemos desenvolver uma aritmética. Essa aritmética modular, ela está muito presente na nossa vida e vocês não fazem ideia,
Daqui a pouco vocês vão perceber como vocês usam a aritmética modular e de repente você, pô, eu já usava isso daí, mas nem sabia que isso existia, né? Talvez alguns já sabiam, beleza? Vamos voltar para cá. Então, para início de conversa, a relação equivalente módulo N, ela é uma relação de equivalência, certo? Se ela é uma relação de equivalência, o que é que nós temos? Nós temos que ela possui ela satisfaz as três propriedades: a reflexividade, a simetria e a transitividade, certo? Então, essa relaçãozinha aqui, equivalente módulo N, né, que é representada assim, ela é uma relação de equivalência, certo? Aqui eu estou perguntando, mas eu já estou afirmando também. Por que que ela é uma relação de equivalência? Porque ela satisfaz essas três propriedades. Propriedade da reflexividade já é velha conhecida de vocês, né? Simetria também. São fáceis de vocês demonstrarem e eu acredito que facilmente vocês conseguirão demonstrar isso a título de exercício. Mas a propriedade da transitividade ela é um pouco mais complexa, porque ela envolve três elementos do conjunto, né? Certo? E aí eu gostaria de mostrar para vocês aqui a demonstração desse lema que diz o seguinte, que a relação equivalente módulo N em Z, né, no conjunto dos números inteiros, ela é transitiva, certo? Lembre-se que lema foi um conceito que a gente trabalhou já no início da nossa disciplina de matemática discreta, tá certo? Bem, vamos aqui. Vamos para a nossa demonstração. Essa demonstração, turma, é uma demonstração direta, certo? Como é uma demonstração direta, nós começamos estabelecendo o quê? Começamos estabelecendo o nosso universo, né, definindo os elementos com os quais nós vamos trabalhar. Nesse caso aqui, vocês observam, sejam A, B e C pertencentes ao conjunto dos inteiros, certo? Então, aqui eu já estou estabelecendo que os elementos com os quais eu vou trabalhar pertencem ao conjunto dos inteiros. Bom, por que nós estamos trabalhando com A, B e C? Né? Ora, nós vamos demonstrar a propriedade da transitividade. Se você voltar um pouquinho, rever o vídeo de pré-aula, no qual eu falo sobre a propriedade da transitividade, você vai perceber que, na transitividade, eu preciso de três elementos, que pertencem ao conjunto, né, do produto cartesiano, no caso, os elementos A, B e C. Se eu vou falar da propriedade da reflexividade, eu vou precisar somente de um elemento A. E no caso da propriedade da simetria, eu preciso de dois elementos, A e B. Então, dito isso, acredito eu que vocês já começaram a entender como é que vocês devem começar a construir demonstrações de reflexividade e de simetria. Então, a primeira coisa que vocês vão colocar no texto da demonstração de simetria ou de reflexividade é o sejam A pertencente ao conjunto dos inteiros para a relação de reflexividade, ou seja, A e B pertencente ao conjunto dos inteiros para iniciar uma demonstração da propriedade da simetria. Beleza? Acredito eu que ficou claro. Bom, o segundo elemento que nós precisamos ter numa demonstração direta é aquilo que a gente vai supor, né? Então, e suponha que A equivalente módulo B, A equivalente B módulo N, e o B equivalente C módulo N. Então, essas duas suposições que eu estou fazendo aqui, eu estou assumindo elas como sendo verdadeiras, certo? Então, preste atenção como isso aqui é interessante. Então, primeiro eu defini os elementos com os quais eu vou trabalhar na minha demonstração, depois eu estabeleci duas suposições, né? Por que eu estabeleci duas suposições? Porque aqui eu estou trabalhando com a demonstração da transitividade. Se eu estivesse trabalhando com a demonstração da simetria, por exemplo, a minha suposição seria apenas uma, certo? Esse meu suponho seria apenas uma suposição. Aqui, no caso, eu tenho duas, e observe que eu estou utilizando aqui um i, ou seja, eu preciso que essas minhas duas suposições elas sejam verdadeiras porque nós temos uma conjunção, correto? Bom, a partir desse momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar conhecimentos que nós adquirimos ainda há pouco. Ou seja, quando nós estabelecemos a definição
equivalente módulo N, vocês lembram que eu fiz algumas equivalências, né, também? Vamos só voltar um pouquinho. Então, nós vamos precisar dessas identidades aqui, certo? Então, para mim continuar a nossa demonstração, eu vou me valer dessa identidade aqui, certo? Entendido? Por isso que eu falei para vocês que era importante vocês prestarem atenção nessas identidades. Então, vou usar essa identidade aqui para construir a minha demonstração. Vejam bem. Opa. Aí, pronto. Então, se eu estou dizendo que a equivalente B módulo N e que B é equivalente a C módulo N, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que A é igual a B mais K vezes N para um K inteiro qualquer, e que o B é igual a C mais LN para um L inteiro qualquer. Vejam que essas duas identidades aqui, certo? Que eu estabeleci, que A é igual a B mais KN e que B é igual a C mais LN, não foi criada assim do nada. Eu simplesmente utilizei as identidades que nós já tínhamos falado em um momento anterior, tá certo? Então, vejam que a coisa vai se encaixando, né? Bom, com isso daqui, turma, o que é que nós vamos fazer? Ora, se eu tenho que A é igual a B mais KN e que o B é igual a isso aqui, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer um processo de substituição. Que substituição é essa? Ora, onde tiver o B, eu vou substituir por essa identidade, C mais LN, que é o que nós acabamos de fazer aqui, ó. Então, estou estabelecendo que o A é igual a C mais LN mais KN, né? Então, vejam que onde tinha o B, eu substituí por essa identidade aqui, certo? Fiz uma substituição e continuei o meu processo de construção aqui dessa minha igualdade, dessa minha identidade, certo? Bem, uma pequena manipulação algébrica, né? Nós temos aqui C mais LN mais KN, empregamos aqui a propriedade da comutatividade, né? Propriedade essa que é bastante conhecida de todos vocês. Depois, utilizamos aqui uma outra propriedade para nós deixarmos o N em evidência e chegamos a essa igualdade aqui, ou seja, A é igual a C mais L mais K vezes N. Ora, gente, isso daqui, né, essa identidade que a gente obteve, certo? Ela me diz o quê? Me diz que A é equivalente a C módulo N, que é justamente a transitividade. Ou seja, nós acabamos de demonstrar que se A é equivalente a B módulo N e B é equivalente a C módulo N, então A é equivalente a C módulo N, da transitividade, certo? Então, isso daqui, esse texto todinho aqui, é a demonstração da transitividade, correto? Bom, mais um exemplo de demonstração, que eu espero que esse exemplo ajude vocês mais ainda a compreender o processo de demonstração, mas só lembrando que não basta vocês ficarem lendo demonstrações, é preciso vocês tentarem também, certo? Sempre que tiver um exercício que envolva a escrita de uma demonstração, vocês precisam fazer, mesmo que você não acerte ela completamente, mas o importante é tentar, certo? Entendido aqui, turma? Pronto, então demonstramos que a relação equivalente módulo N, ela é uma relação transitiva, né? Fica como exercício para vocês construir uma demonstração de que ela é uma relação reflexiva e também uma relação simétrica, né? Afinal de contas, é uma relação de equivalência, tá bom? E a mais difícil foi feita, tá certo? Bem, gente, para a gente concluir já essa parte aqui sobre a aritmética modular, vamos aqui para alguns detalhes interessantes, certo? Bem, aqui é a maneira como a gente representa, né, essa equivalência, né, que a gente acabou de ver. Então, aqui o Z barra N. Então, estou dizendo que esse N é o módulo que a gente vai trabalhar, certo? E nós acabamos de conhecer também um conceito chamado de classe de equivalência de K, certo? O que é isso? O que é essa classe de equivalência de K? Seguinte, vamos pegar aqui um exemplo. A classe de equivalência de 3, ou seja,
os módulos equivalência módulo 3, né? As equivalências módulo 3. Então, aqui eu tenho a classe 0, a classe 1 e a classe 2. Cada um dessas classes, vocês estão observando que são conjuntos, certo? São conjuntos numéricos, conjuntos de números inteiros, que vocês observam o seguinte, ó. Aqui eu tenho menos 9, menos 6, menos 3, 0, 3, 6, 9, certo? Daqui a classe 0, né? Então, seria a classe 0 seria esse daqui. Se você fizer aquela operaçãozinha, né? Vamos voltar aqui para cá, lá para o início, né? Que define aqui o módulo N. Então, esse N aqui é o 3, esse A e esse B é qualquer um desses números que nós temos aqui. Correto? Entendido? Então, nós vamos ver, certo? Que todos eles são equivalentes módulo 3. Todos esses números aqui, certo? São equivalentes módulo 3. Aliás, se você pega aqui a classe equivalência, né, 1, 2, né, 0, e temos aqui esses conjuntos. Bom, o que a gente faz com isso daí? É aí que está a grande sacada da aritmética modular, que eu queria mostrar para vocês aqui, certo? Ora, uma vez que a gente sabe disso daí, certo? Nós temos aqui uma proposição bem interessante. Essa proposição nos diz o seguinte: seja A e B, né? A e B, deixa eu mudar aqui a cor da canetinha. Seja A e B classes de equivalência em Zn. Então, esse N aqui eu ainda não determinei. Bom, vamos só voltar aqui um pouquinho. O que seria esse N? Seria esse 3 aqui, certo? Entendido? Então, todos esses conjuntos aqui são classes de equivalência em 3, certo? O módulo 3. Então, tem uma classe 0, a classe 1, a classe 2 e assim sucessivamente. Bom, mas vamos voltar aqui para a proposição. Bem, são classes de equivalência em Zn, então suponha que o X pertence à classe A e o Y pertence à classe B. Ó, vejam que eu estou aqui estabelecendo os meus elementos e eu estou fazendo aqui algumas suposições. Então, X mais Y pertence a A mais B, a classe de equivalência, né, da soma de A mais B, ou seja, eu vou pegar esse valor A, esse valor B, vou somar, e se eu fizer a soma de X com Y, que são elementos de cada uma dessas classes de equivalência, né, essa soma vai estar na classe de equivalência correspondente à soma de A e de B. Falando assim, parece um pouco confuso, mas daqui a pouco vocês vão ver a demonstração e vai ficar muito mais tranquilo para vocês. E outra propriedade interessante é que X vezes Y vai pertencer a essa classe de equivalência que é dada pela multiplicação do A e do B. Certo? Só recordando aqui, vamos voltar aqui um pouquinho a página. Esse A e esse B são esses números aqui, ó, 0, 1 e 2, certo? O X e o Y são elementos que pertencem a essas classes de equivalência, ok? Entendido? Então, o que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que se eu fizer, por exemplo, aqui o X igual a menos 9 e o Y igual a menos 2, certo? Então, esse menos 9, ele pertence à classe de equivalência 1, e esse menos 2 pertence à classe de equivalência 2. O resultado dessa soma vai estar em qual classe de equivalência? Na classe de equivalência 3. Certo? Entendido? Ou seja, menos 9 mais menos 2 vai dar menos 11, né? Isso. E esse menos 11 vai estar nessa classe de equivalência aqui. Correto? Esse é o resultado. Só que, como eu já falei trocentas mil vezes para vocês, em matemática a gente tem que provar, tem que demonstrar. Então, vamos à nossa demonstração. Beleza? Pronto. Aqui eu tenho a demonstração dessa minha proposição. Deixa eu deixar a proposição aqui, para que a gente possa acompanhar bem direitinho. Certo? Então, começamos o quê? Definindo quem é o meu A e meu B, né? Sejam A e B classes de equivalência em Zn. Certo? Pronto, está bem definido aqui. E seja X pertencente a A e o Y pertencente a B. Eu estou afirmando aqui que o meu X pertence a essa classe de equivalência e o meu B pertence à classe de equivalência... Aliás, o meu Y pertence à classe de equivalência B. Certo? Observe que na demonstração
nós fazemos um processo de generalização, certo? Eu não estou demonstrando através de um exemplo, tá bom? O grande barato de você utilizar uma demonstração como essa, onde você faz uma extrapolação, uma generalização, é que pouco importa os valores que você vai utilizar. Se você faz uma demonstração por exemplo, você tem, através de exemplos, ou também conhecida demonstração por casos, ela é um pouco mais limitada. A demonstração por casos, ela não é válida? Claro que é válida, certo? É um tipo de demonstração? É. Mas, geralmente, a demonstração por casos, ela é muito útil naquelas situações em que você está demonstrando uma sentença que é quantificada existencialmente, certo? Lembram da lógica de predicados? Quantificação universal, quantificação existencial. Então, muitas vezes, quando eu me deparo com um processo de demonstração, eu preciso primeiro perceber, essa minha demonstração, ela está demonstrando uma sentença que é quantificada universalmente ou existencialmente? Se for uma sentença quantificada existencialmente, a minha demonstração pode ser tranquilamente uma demonstração por caso, ou uma demonstração por exemplo, certo? Onde você apresenta um exemplo que satisfaz aquela proposição e pronto, morreu Maria Preá. Mas se for uma sentença que ela é quantificada universalmente, aí, turma, o trabalho é um pouco maior. É mais delicado, você tem que partir para uma demonstração que extrapole, que seja mais generalista, que é o que nós estamos fazendo aqui. Voltemos, então, para a nossa lousa. Então, definir aqui quem é meu A e meu B, eles são classes de equivalência em ZN, e eu também estou dizendo que o X pertence à classe de equivalência A e o Y pertence à classe de equivalência B. Ora, se eu estou dizendo que o X pertence a essa classe de equivalência e o Y pertence a essa outra, por definição, o que é que eu estou dizendo? Eu estou, por definição de equivalente módulo N, certo? Lembre-se da definição disso daqui. Nós temos que o X é igual a A mais KN para um K qualquer, e o Y é igual a B mais LN para um L inteiro qualquer. Gente, isso daqui que eu coloquei, certo? Aqui na minha demonstração, é nada mais, nada menos do que a definição que nós fizemos lá em cima, né? Lá no início da página, a definição de equivalente módulo N. Por isso que eu falei para vocês lá no início da nossa disciplina, quando a gente começou a ver essa parte de demonstração, que eu disse para vocês, olha, é muito importante que a cultura matemática de vocês seja bastante rica, porque quanto mais definições você souber, mais fácil você vai construir demonstrações. E quando você estiver construindo a demonstração e você perceber que precisa da definição de determinado objeto matemático, aí você corre para essa definição, porque muitas vezes, nas demonstrações, a gente trabalha essencialmente com definições, que foi o caso aqui, por definição de equivalente módulo N, temos que X é igual a A mais KN e o Y é igual a B mais KN, mais LN, desculpa. Então, essas duas identidades aqui, elas surgem a partir de quê? A partir da definição da relação equivalente módulo N. Ora, turma, com isso daqui, o que é que nós fazemos? Eu pego essas duas identidades e estabeleço uma outra identidade, né? Quando eu falar de identidade, eu estou essencialmente lidando com a ideia de igualdade, certo? Então, x mais y, né, é igual a A mais KN mais B mais LN. A gente viu bem aqui, que isso daqui é o x e isso daqui é o meu y, certo? Nada de muito esotérico, misterioso aí. Bom, fazendo algumas manipulações algébricas, nós chegamos a esse resultado aqui, correto? Totalmente correto. Fizemos apenas a aplicação da propriedade da distributividade, né? Colocamos o N em evidência e beleza, chegamos a esse resultado. Bom, qual era o outro resultado que eu precisava demonstrar? Que x vezes y pertence a essa classe de equivalência de A vezes B. Ora, fazemos aqui, né? Então, aqui ainda continuamos a nossa demonstração, x vezes y, estabelecemos aqui uma outra identidade, né? A mais KN vezes N vezes B mais LN, né? Aqui só álgebra, nada de misterioso, né? Só álgebra. Mais uma vez,
aplicação de propriedades, colocamos o N em evidência, e aí nós temos AB, A vezes B, mais, né, todo esse polinômiozinho aqui, bonitinho. Então, dessa forma, né, assim, x mais y é igual a mais b mod n, né, e x vezes y é igual a vezes b mod n, como queríamos demonstrar, né, o nosso CQD, popularmente conhecido da literatura matemática. Pronto, aqui, turma, nós terminamos a nossa demonstração. Com isso daqui, né, você pode pegar qualquer elemento, né, de uma determinada classe de equivalências, né, como a gente iniciou aqui fazendo o exemplo. Certo? Naquele exemplo que nós utilizamos aqui o Z/3, né, Z3, temos aqui as nossas classes de equivalência. Então, o resultado da soma de x mais y, que seria menos 11, vai estar nessa classe de equivalência aqui. Se eu fizesse x vezes y, o resultado disso daqui vai estar em que classe de equivalência? Né? Então, seria 1 vezes 2 na classe de equivalência 2. Então, estaria dentro desse conjunto aqui. Beleza? Bom, dito isso, certo? Nós podemos concluir o quê? Ora, se somarmos ou multiplicarmos o representante de uma classe de equivalência, obteremos um representante da classe de equivalência correta, certo? Então, isso daqui é uma propriedade muito interessante, certo? E aí nós temos um exemplo bem mais organizado do que aquele que eu estava fazendo para vocês. Continuando no Z/3, nós temos que menos 6 pertence à classe de equivalência 0. E o 11 pertence à classe de equivalência 2. Certo? Se eu fizer menos 6 mais 11, eu vou obter 5, que vai estar onde? Vai estar na classe de equivalência 2. Ou seja, né, 0 mais 2 dá 2, de acordo com a propriedade que a gente acabou de demonstrar. Entendido? Então, esse resultado aqui é um resultado extremamente importante. Ou seja, ao invés de eu nesse caso aqui, eu posso fazer somas e subtrações com as classes de equivalência e o resultado, né, eu vou encontrar numa outra classe de equivalência. Correto? Bom, já caminhando para os finalmente, né, uma observação importante para esse tipo de assunto aqui sobre aritmética modular. Para adicionar e multiplicar elementos em Zn, né, adição ou multiplicação, né, a gente adiciona ou multiplica os números que usamos para representar a classe de equivalência. Acabei de falar isso para vocês, né? Aqui eu estou só colocando de forma textual, né? Então, aqui, ó, um outro exemplo. No equivalente módulo 12, né? Um dia que a gente... Agora, aquilo que eu havia prometido para vocês. Um dia que a gente utiliza aritmética modular no nosso dia a dia. Ora, no relógio, certo? Nós sabemos, nós temos aqui as horas que vai de 0 ao meio-dia, né? Aí nós temos 13 horas, 14 horas, até as 24 horas. Aqui nós empregamos um pouco de aritmética modular, né? No módulo 12, ou seja, vamos supor, se eu tenho aqui 14 é equivalente a 2 módulo 12, ou seja, no caso aqui o 14, né? As 14 horas é equivalente a quê? A 2 horas, né? Certo? Então, aqui nós temos um exemplo de como você utiliza aritmética modular no seu dia a dia. Um outro exemplo interessante de utilização de aritmética modular é nos chamados dígitos verificadores, certo? Vocês já devem ter visto que em números de contas bancárias sempre tem um dígitozinho depois do hífen, que é o chamado dígito verificador, certo? Então, um outro exemplo de dígito verificador são o ISBN, né? O ISBN é um número que identifica um livro, né? Todo livro tem o seu ISBN, e lá no finalzinho tem um dígito verificador. A manipulação desse dígito verificador é feita através de aritmética modular. Como se faz isso? Fica para vocês pesquisarem, né? Estou dando a dica aqui para vocês, e aí vocês vão ver uma aplicação dessa teoria que a gente acabou de ver, correto? Bom, gente, com isso aqui a gente encerra esse assunto. Deixa eu aqui parar aqui a apresentação, certo?
encerramos mais uma etapa do nosso estudo de matemática discreta. Ainda não encerramos o capítulo 2, o capítulo de relações. Na próxima semana, que é a última semana de aula desse semestre, antes do nosso recesso, nós não vamos ter aula, porque o recesso começa dia 23, né, que é uma quarta-feira. Coincidentemente, dia 23 é o dia do meu aniversário, e todo ano é assim. Nunca comemoro meu aniversário lá no curso. Aliás, teve uma vez que comemorei meu aniversário, achei muito bacana, que foi um dia antes dele, né? Mas isso é outra história, certo? E a gente vai se ver novamente em janeiro. Na primeira semana de janeiro, nós já damos continuidade ao nosso estudo e vamos até o dia 25 de fevereiro, correto? Bem, tem uma tarefa para vocês me entregarem, se eu não me engano, Não, João, segunda não vai ter nada. Segunda-feira é o dia que eu destino para vocês assistirem a pré-aula. Como já é uma segunda-feira pré-recesso, né? Você assiste o vídeo, mas muito provavelmente na semana que nós vamos reiniciar a aula, né? Já em janeiro, é bom vocês assistirem novamente, né? Porque daqui para lá talvez vocês vão esquecer do assunto do vídeo, tá certo? Mas segunda-feira é só um tempo que eu destino para vocês assistirem as pré-aulas. A nossa próxima pré-aula, se eu não me engano, é a pré-aula número 6, né? Eu vou ver direitinho lá no canal, certo? E aí eu aviso para vocês lá no sistema acadêmico, tá bom? Então, gente, eu queria aproveitar para desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo muito bom, que seja um ano muito melhor do que foi 2020, pelo amor de Deus. Se 2021 for pior do que 2020, é terrível, né? Tá certo? Desejar a vocês muita saúde, muita paz, e eu espero encontrar todos, né, na nossa primeira aula. Não, Débora, pelo amor de Deus. Não, vai ser muito melhor, né? Vamos, positividade sempre, tá certo? E um abraço a todos e que seja tudo de bom para a gente, né? E a gente vai se falando pelo sistema acadêmico, pelos e-mails, né? Tá bom? Então, vou encerrar aqui a nossa gravação. Daqui a pouco eu vou colocar essa gravação lá no canal e eu recomendo que vocês revejam esse vídeo, porque eu trabalhei 2 demonstrações aqui, certo? Então, Feliz Natal para todos, um beijo no coração de todos e fiquem bem, continuem se cuidando, não esqueçam que a pandemia não acabou, né? Ainda tem muita gente aí contaminando, né? Então, obrigado pelo feliz aniversário, João Pedro, obrigado, certo? Grande abraço, pessoal, fiquem bem. Vou encerrar aqui a gravação. Vou interromper.